Maranata, líder desbravador. Muito bem, estamos aqui para mais uma instrução, dentro do processo do Cloud. Seja bem-vindo. Meu nome é Samuel Ferreira, eu faço parte da coordenação dos bravadores da Mineira Central, aqui na área de curso e treinamento, especificamente em Ordem Unida. Sou líder master avançado e distrital da 7ª região, aqui em BH. Pois bem, talvez você, como eu, é um tipo de pessoa que gosta de fazer perguntas, né? Eu sempre gostei de entender o porquê das coisas. E aí, com isso, em se tratando de desbravador, muita coisa vinha à minha cabeça. Poxa, por que tem clube que faz um movimento de descansar de um jeito, tem clube que faz de outro? Por que tem lugar que, de repente, quando vai fazer o alto, em vez de contar até 3, conta só 2 e junta as pernas? Como é que funciona isso? Existe algum padrão de Ordem Unida oficial que vai me fazer entender exatamente como tem que ser? Para mim ser um instrutor de Ordem Unida, eu quis entender aonde que está a verdade. E aí eu caí num problema. Talvez você também já tenha percebido que nós não temos, infelizmente, ainda um manual, um guia oficial de Ordem Unida da divisão sul-americana. Temos muitos materiais. Eu tenho o manual de São Paulo, temos o manual de vários autores importantes, gabaritados, que escreveram, montaram ali o conteúdo e distribuíram. Mas um material oficial que nós temos hoje é esse aqui. Por quê? Porque é o Manual Administrativo dos Bravadores da Divisão Sul-Americana. Está aqui, produto oficial. E ele nos embasa, claro, ele traz o direcionamento para todas as áreas do Ministério dos Bravadores. E aí, procurando dentro desse material algo referente ao ensino da Ordem Unida, o que eu encontrei? Eu encontrei na página 127, melhor, na página 126, você vai ter aí também no seu manual, um assunto do item 4.4 sobre civismo. E nós vamos até a página 143, onde fala também sobre a Ordem Unida, e fala dentro ali desse espaço algumas dicas, algumas orientações do que você deve fazer na prática dentro do seu clube. Só que, o que eu quero chamar a sua atenção? Esse assunto da Ordem Unida, dentro do manual administrativo, ele veio dentro de um assunto número 4 do manual, chamado Programa do Clube. Ou seja, as atividades que você exerce no dia a dia dentro do seu clube. E claro que eles precisariam citar a atividade da Ordem Unida em si. Mas aqui nesse manual nós encontramos resposta para todas as dúvidas da prática da atividade da Ordem Unida? Infelizmente não. É apenas um capítulo, algumas páginas, que nos dão um norte de como exercer dentro da reunião a atividade chamada Ordem Unida, no conceito daquilo que nós aprendemos agora há pouco, que é você, na outra aula, que é de você realmente adquirir um objetivo baseado numa prática, uma prática a qual você vai exercer com o seu clube com o objetivo de alcançar alguma coisa. Muito bem, mas pensa comigo. E quando você encontra dentro de outros materiais uma distorção, uma divergência com o manual administrativo, o que fazer? O manual administrativo, claro, ele é soberano até mesmo pela a organização que representa, a divisão sul-americana, dentro de um processo organizacional, é a nossa instituição maior aqui na América Latina. Mas nós encontramos algumas dificuldades de interpretação, dificuldades culturais. É possível que você tenha alguma linha, de influência militar, e ainda assim dentro do militarismo, dentro das Forças Armadas, existe diferença também, não sei se você sabe disso, da Ordem Unida da Polícia Militar, a Ordem Unida da Marinha, a Ordem Unida do Exército. Eles fazem algumas coisas um pouco diferentes. E nós, desbravadores, como deve ser o padrão da nossa Ordem Unida? Então eu vou até te mostrar aqui um exemplo, me permitam, na página 127, para te mostrar que como escrever um manual padronizando o processo de Ordem Unida é muito complexo, e talvez por isso que até hoje ele não foi produzido. Nós temos aqui na página 127 o exemplo da abertura, página 126 começa, abertura e encerramento da reunião, ok? Então aqui vem um exemplo, uma historinha, de uma unidade que eles estão em forma. Então começa dizendo assim, olha, após ser dado o sinal da abertura da reunião, as unidades são formadas, sendo que o comando automaticamente está com os capitães. Já sabemos disso. Os capitães apresentam suas respectivas unidades ao diretor, ou o dirigente da reunião, chamado oficial de dia. Esse processo deve ser feito sempre seguindo a sequência seguinte. Olha a sequência que diz aqui, 2 pontos. Saudação Maranata,
Então nós estamos falando sobre apresentações, né? Saudação Maranata, o responsável, o dirigente, ele cumprimenta também, né? Saudando como nós já sabemos, respondendo o Senhor logo vem. O apresentado, no caso aqui o capitão da unidade, ele diz então o cargo dele, vírgula, o que está apresentando, ou seja, unidade, ala masculina, ala feminina ou clube, seguido daquilo que se pretende, apresentação ou passagem de comando, ou entrar em forma ou sair de forma. Ponto. Termina o parágrafo. Se você pega esse texto, né, e tira do contexto, daquilo que você sabe como funciona, e até mesmo da história como é apresentado aqui, é o capitão da unidade Tubarão, né, é o Joãozinho, você vai perceber que está faltando uma coisa. O que está faltando aqui? O que você percebeu na apresentação? Ele chegou diante do diretor dele, se apresentou, capitão da unidade Tubarão, apresentando para a reunião. O que faltou aqui? Ah, você deve ter percebido. O nome dele não está aqui. Não está dizendo que ele tem que falar o nome dele. Pensa comigo. Peraí, então o manual administrativo está falando que a partir de hoje eu não preciso citar o meu nome na hora que eu for me apresentar? É o manual administrativo da divisão. Então a partir de hoje essa é a lei. Ninguém precisa falar mais o nome na hora da apresentação. Certo ou errado? Não, calma lá. Como eu disse, é um texto fora do contexto. A história abaixo mostra que ele citou o nome dele e nós sabemos que o nome tem que estar fazendo parte da apresentação. O que eu quero dizer com tudo isso? O manual administrativo, ele traz todo o esclarecimento da Ordem Unida na prática em si, com normativa? Infelizmente não. Com isso, né, ou também por isso, este guia, né, é um material riquíssimo, é o Guia de Orientações de Ordem Unida para Desbravadores, autores Pastor Ivaí Araújo e Carlos Góes. Esse material, ele além de ter sido, né, produzido por dois feras aí no Desbravador, gabaritados, ele ainda traz aqui na última página uma lista de pessoas, né, coautores, que assinaram e contribuíram para a produção desse material. É um material riquíssimo. E também, infelizmente, algumas informações, algumas dúvidas que no dia a dia do clube, desde lá na ponta, naquela reunião que você está fazendo com o seu desbravador que chegou agora, até numa aula de liderança com líderes ou master avançados, ou de repente com alguns pais que estão assistindo, surgem algumas dúvidas que o próprio manual, tanto administrativo como esse, não respondem. Não porque não são corretas, não porque quiseram suprimir, porque simplesmente aquela dúvida não foi levantada no momento do ato da produção. Palavras do próprio pastor Ivaí, o autor desse material. Com tudo isso, queridos, e baseado também no problema que nós temos cultural, de pessoas que trazem algumas práticas de Ordem Unida sem uma linha, né, tornou-se necessário a produção de um material autorizado pelo campo, claro, né, um material oficial, que seria, quem sabe, a nossa base de orientação no campo, que ajudaria-nos a definir uma dúvida entre um guia e outro. Quer ver outro exemplo? Quando se trata de bandeiras. Você, de repente, pode pegar esse guia aqui e você vai estudar bandeiras. Em algum momento, se você não prestar atenção no texto, basear somente nas ilustrações, você vai, de repente, perceber que há algo errado. Não que o manual está escrito errado, mas a nossa visão, ela é interpretativa. E antes que nós nos atentemos ao que está escrito, nós vamos para a ilustração visual, para a figura. Isso é publicitário, isso é questão de lógica. E quando você, de repente, lê que a bandeira mais importante, ela vai à direita da nacional, eu falo para você, aponta aí qual que é a sua direita. A minha direita é aqui, ó. Onde que é a sua direita? Pois é. Entende? Então você está lendo uma coisa que a sua mente rapidamente então raciocina pela figura que está mostrando que é a direita, mas a direita é de quem? Porque a direita do livro é uma, a minha direita é outra. O livro está de frente comigo. A direita do livro é lá, a minha direita é cá. E como que podemos resolver isso? Entendeu? Então, com esses exemplos aqui, eu gostaria de apresentar para vocês o que desde 2015 está sendo usado como uma ferramenta oficial de instrução, tá? Nós estamos chamando de BN01/MC. Seção Mineira Central, mas o que é isso? Boletim Normativo de Padronização de Ordem Unida. Por que é 01? Porque pode ser 02, 03, 04. É um material, um documento, que você pode ter ele disponibilizado para download, né, ou com o seu regional, de uma maneira ampla,
tá? Como um documento, a qual você vai ter aqui vários exemplos de dúvidas que um dia foram levantadas pelos próprios diretores ou líderes, no dia a dia lá na prática da Ordem Unida. E aí o que acontece? A equipe de coordenação, ela se reúne e ela traça, baseado em todos os materiais, né? Manual administrativo, guia de orientações do pastor Ivaí e outros como um embasamento para então definir uma base para o nosso campo local da prática determinada. Ok? Então, desde 2015, instituiu-se esse BN01 como um boletim que tem o objetivo de dirimir as dúvidas levantadas quanto à prática e padronização da Ordem Unida e Civismo para o Ministério dos Desbravadores no nosso campo. Tá? Dúvidas essas que foram sendo apresentadas no contexto do aprendizado no decorrer de cursos de capacitação. Sendo assim, a Associação Mineira Central, através do seu corpo de coordenação regionais, define algumas diretrizes. E aí eu queria que você acompanhasse comigo. Veja bem, de forma sintetizada, nós temos aqui o seguinte: para que não haja divergência, o objetivo aqui não é contrapor os dois manuais, tá? Os dois livros. Nós temos o manual administrativo e o guia do pastor Ivaí. Não é isso. O objetivo é que nós tenhamos um alinhamento das ideias, aonde cada um tem a sua explicação mais lógica e mais clara, tá bem? Mas oficializa-se este livro, como o guia do pastor, o guia de orientações para desbravadores, como sendo o nosso manual de padronização de Ordem Unida, por ele ser um livro bem completo. Você vai ter aqui orientações desde a nomenclatura, desde da terminologia, né, das palavras, até orientação de Ordem Unida, de fanfarra, de música para a Ordem Unida, evoluções, diversos materiais, diverso conteúdo, um conteúdo muito vasto para que você se oriente no seu crescimento de Ordem Unida. Tá? Então você vai ter nesse documento que você vai poder baixar e analisar alguns assuntos, por exemplo, como apresentações. Tá? Então na apresentação vou dar um exemplo aqui claro, depois no PowerPoint você pode acompanhar aí. Um desbravador chega atrasado, ok? O desbravador chegou, a reunião já está começando, na verdade está no processo ali de apresentação, suponhamos que essa reunião começa às 9 e são 9h07, 9h10. As unidades já estão apresentando para o diretor, para o oficial do dia, os seus desbravadores. E aí chega o Marcos, o Marquinhos, ele chega correndo, desesperado, larga a mochila no chão, mas a unidade dele já foi apresentada. Como devemos proceder? Então este documento, ele traz uma resposta para isso. Então qual que é o aconselhamento, né? Qual que é a ideia de padronização para o nosso campo? A apresentação do desbravador atrasado, né? Ou etc., ela só pode acontecer até antes que o capitão tenha apresentado a unidade para o oficial de dia. Se o desbravador ele chega atrasado após a unidade já ter sido apresentada, ou seja, ela já está no comando do oficial de dia, esse desbravador deve aguardar do lado externo da unidade, esperar o intervalo da próxima atividade, por exemplo, se está acontecendo a abertura, até que termine todo o civismo, os ideais, e aconteça então uma pausa onde vai ser colocado o clube em descansar ou à vontade, aí sim esse desbravador pode entrar na sua unidade. Mas calma, antes de ele entrar na sua unidade, claro, ele tem que se apresentar para o oficial de dia. Ele chegou, a unidade já está apresentada. Pensa comigo, é necessário que haja sempre um diálogo formal interpretativo. Isso, essa é a frase. Um diálogo formal interpretativo. Por quê? Porque não adianta ele então entrar na unidade sem ele entender que o comando não está mais com o capitão. O comando já está com o diretor do clube. E ele simplesmente entra na unidade. Na conta do diretor, ele tem 15 desbravadores quando começou a reunião. No final da reunião vai ter 16, que apareceu o Marquinho lá correndo e entrou na unidade. Não, ele tem que se apresentar, ok? E aí vem um detalhe. Essa apresentação, ela pode acontecer com o clube em forma, ou seja, em sentido, ou com o clube já dispensado. Aconteceu o intervalo da atividade, terminou-se a abertura, o clube foi dispensado para as salas para fazer a classe progressiva, ou cantinho de unidade, que seja. Esse desbravador então vai até o seu oficial de dia, se apresenta oficialmente, e nós vamos ilustrar aqui agora essa apresentação, e ele depois então está autorizado a se agrupar com a sua unidade, com seus colegas. Ok? Esse é um detalhe que você não encontra isso normatizado. Você não encontra isso no manual, e cada clube de repente pratica de uma maneira. Por exemplo, interrompe a abertura,
Não, o desbravador é dispensado, não pode participar da reunião porque ele chegou atrasado, ele tem que ir embora. N situações nós já vimos. Várias maneiras de lidar com esse problema nós já vivenciamos, já presenciamos. Então é necessário que haja uma linha, pelo menos, de orientação para como que os diretores devem agir. Como você deve agir no seu clube, age de uma maneira a qual seja saudável e não constrangedora, o atraso desse desbravador. Sabe? É muito possível que algum desbravador tenha chegado atrasado porque lá na casa dele ele tem vivido uma situação de hostilidade, de pressão, a qual de repente ele precisa primeiro dar uma faxina na casa, lavar o banheiro, limpar a casa, senão ele não pode sair de casa. Quantas vezes eu já ouvi histórias como essa? Senão ele apanha, quem sabe ele toma um couro de manhã do pai de uma maneira bruta, errada, e ele estava, quem sabe, marcado, quem sabe chorando, e aí ele antes de chegar no clube ele demorou porque ele tentou se recompor para não passar vergonha diante dos coleguinhas de que ele está apanhando do pai e da mãe. Então são várias situações. O bravador que veio a pé porque não tinha passagem do ônibus, entendeu? Então nós temos que cuidar muito. Então com isso, você vai evitar o constrangimento, não vai interromper o seu processo de reunião, não vai comprometer o horário e você vai receber o desbravador de maneira saudável e bacana. Né? Ok? Então vamos ilustrar aqui essa apresentação do Marquinhos, que chegou atrasado, e aí ele chegou então... o clube ainda está em forma, de repente vamos ilustrar isso aqui, tá? O clube ainda está em forma, e aí o Marquinhos chegou, beleza. Então o diretor ele não interrompe a reunião, ele está lá dando comando, dando atividade, a instrução, e aí então ele vai dar, atenção clube, meu comando, descansar, sentido, fora de forma, marche. Os bravadores podem ir para a sala, vamos fazer um cantinho de unidade. E aí ele estava sabendo que o Marquinhos está aqui. Né? Então, se o Marquinhos não tomou a iniciativa de pedir licença e vir até o diretor pode chamá-lo. Vem cá, Marquinhos. Faz favor, Marquinhos. Podia arrumar um cobaia aqui, né? Fazer um Marquinhos aqui. Deixa pra lá. O Marquinhos chega, então, para o diretor, né? Vamos aqui simular a apresentação oficial. Ok. O Marquinhos, então, vira para o diretor e diz, Maranata, né? O diretor responde, o senhor logo vem. Desbravador Marquinhos da unidade Tubarão. Ele abaixa a mão. E ele diz, então, peço permissão para participar da reunião. O diretor, né, o líder, ele tem toda a autonomia de perguntar por quê. É importante isso, é saudável que ele pergunte por que chegou atrasado, Marquinhos, o que aconteceu, não é a primeira vez, dê um aconselhamento, né, dê uma orientação que ele não deve fazer isso, que prejudica o grupo, que não é bom para ele até ele chegar atrasado, tem a questão, processo de pontuação, sei lá, mas que ele seja consciente do atraso. Aconteceu esse aconselhamento, o diretor, ele simplesmente responde a pergunta, o pedido do desbravador. O que o desbravador Marquinhos pediu para o diretor? Peço permissão para participar da reunião, ok? O que o diretor então diz? Permissão concedida. Pronto, mais nada. O que o Marquinhos faz? Ele não precisa fazer maranata de novo. Isso acontece em algumas reuniões que nós já vimos por aí. Depois que aconteceu o diálogo, o desbravador para sair pede maranata de novo. Cumprimento com a saudação novamente. Não, não precisa. Ele simplesmente executa uma meia-volta e sai. Entende? Por que disso? Porque nós temos que separar os comandos. Tá? Naquele momento ali aconteceu uma apresentação, um pedido. Né? O pedido é, peço permissão para participar da reunião. Ou peço permissão para entrar em forma. O comando do diretor tem que ser a resposta ao que ele está dando. Permissão concedida. O desbravador executa a meia-volta e rompe marcha e vai embora. Sem cadência. Samuel, mas cadê aquela ordem, desbravador, fora de forma? Meia-volta, vou ver. Marcha. Não. Pode executar isso? Até que o diretor pode. Então pensa comigo. O desbravador está ali, ele pediu o que ele queria pedir, o diretor já questionou se ele chegou atrasado ou não e disse permissão concedida. E aí o desbravador fica lá. Não sai. O que ele está esperando? Um comando. Então o diretor ele tem autonomia de dar o comando a ele, para que o tempo corra. Né? Tipo assim, pode ir. Né? Mas aí oficialmente o que ele vai fazer? Meia volta, vou ver, e depois um outro comando, fora de forma marcha. São dois comandos distintos. Não existe um comando chamado fora de forma marcha, a qual o desbravador dá meia volta e depois sai. O comando fora de forma marcha, ele é isso aqui. Ó. Né? Rompe marcha e sai. O comando meia volta é outro comando. Entende? Então, esse tipo de detalhe que acontece no nosso dia a dia da reunião, ele não está exemplificado e tradicionalmente explicado. Então, isso acaba criando uma série de costumes diferentes na prática da abertura de uma reunião.
Foi só um exemplo para vocês entenderem. No decorrer de outras instruções nós podemos explicar melhor, até com alguma pessoa, né, um figurante para a gente poder mostrar melhor o exemplo, mas é para deixar claro para você que tenha posse desse documento, dê uma olhadinha, ali cita alguns exemplos, tá? Principalmente esse de apresentações. Isso vai ajudar a você no dia a dia da sua reunião ter respostas para essas pequenas dúvidas, né, ou costumes de fazer numa reunião. E nós vamos ter os nossos clubes dentro de um padrão, porque se alguns clubes fazem de um jeito, outros fazem de outro, essa criança ela muda de clube e de repente você vai encontrar ideais sendo feito errado, você vai encontrar fora de forma de uma maneira diferente, você vai encontrar o alto diferente, são vários costumes que vão se misturando, vira uma miscelânea. Então, tenha conhecimento do BN01 e pratique bem a ordem unida, ok? Maranata!